Assinale a alternativa em que o emprego das vírgulas segue o princípio adotado na passagem, e só então que a voz do dever sucede ao impulso físico e o direito ao apetite. Então vamos ler de novo. É só então que a voz do dever sucede ao impulso físico. Então veja que a voz do dever é o sujeito, sucede verbo transitivo indireto ao impulso físico, objeto indireto. E o direito sujeito, a vírgula é chamada de vírgula vicária. Por quê? Porque ela está no lugar do verbo suceder, que é transitivo indireto. E o direito sucede ao apetite, objeto indireto aqui. Então a gente chama esta vírgula aqui, essa pontuação é chamada de elipse verbal. Elipse verbal. Tá? E esta pontuação também é chamada de vírgula vicária. Por que vírgula vicária? Porque vicária significa aquele que substitui. Então a vírgula substituiu o verbo suceder. Então, neste caso, houve uma elipse, uma omissão verbal e no lugar nós colocamos uma vírgula. Tá legal? Então, basicamente é isso. Bora lá, então. Aqui pediu, então, o emprego das vírgulas. Veja, então, que essa vírgula antes da conjunção E aqui é porque a conjunção E, ela une orações de sujeitos diferentes. Então, a vírgula antes do E, ela é facultativa. Tudo bem? Belezinha. Então, vamos lá, pegando a alternativa A. Olha só. A realização das obras não foi aprovada e, consequentemente é uma adjunta adverbial intercalado. Tudo bem? Então você nota aqui, numa boa, que não é o mesmo princípio, né? Mesma regra. O público buscou esclarecimento sobre a nova taxa e foi bem atendido, felizmente. Bom, a conjunção E aqui, olha, ela buscou os esclarecimentos e o público foi bem atendido. A conjunção E, ela está precedida de vírgula, mas não deveria. Porque a conjunção E, ela une orações de mesmo sujeito. O público, ele buscou esclarecimentos e o público foi bem atendido. Então não cabe esta vírgula aqui antes do E, tudo bem? E foi bem atendido? Felizmente. Felizmente é uma adjunta adverbial, tá? No final da oração. Vamos então para a alternativa C, então não é o mesmo motivo. Dispensaram a licitação e, mesmo contra a lei, contrataram a empresa. Mesmo contra a lei é uma adjunta adverbial intercalado. Dupla vírgula aí corretamente. Show de bola? Ok, vamos à frente. A União repassa os recursos ao município e este aos projetos sociais selecionados. Então veja que a União, ela repassa os recursos ao município. E o município, repassa aos projetos sociais selecionados. Então, note que a vírgula aqui também é uma elipse verbal, também é uma vírgula vicária, porque ela está no lugar de repassa. Tudo bem? Outra coisa, a união é sujeito de repassa e este é sujeito de repassa na segunda oração. Então, esta vírgula antes do E está correta, porque a conjunção E está unindo duas orações de sujeitos diferentes, do mesmo princípio do comando da questão. Então, a alternativa D de dado é a correta, né? O servidor ignorou a norma e, agindo por conta própria, estrutura adverbial intercalada, por isso a dupla vírgula aqui, certo? Então, nós notamos aí, neste caso, a dupla vírgula por estrutura adverbial intercalada. Assim, a alternativa D de dado é a que a gente marca.